Graça e paz, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Para alguns, talvez assim como eu, primeiro dia do ano aqui na comunidade, eu falo para vocês como é bom a gente poder voltar e estar aqui. Que privilégio é a gente poder se reunir como corpo de Cristo. E que falta faz, como uma brasa fora do braseiro, a gente está afastado da comunidade. Então é com muita alegria, é um tremendo privilégio e uma tremenda responsabilidade mais uma vez estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Nesse ano que começa, desse ano que nós, entre aspas, nos livramos, né? Acho que todo mundo falou no começo desse ano, pelo menos foi a frase que eu mais ouvi, foi que seja um ano melhor do que o ano que passou, né? Todo mundo passou muita dificuldade, muito medo. Todo mundo conhece alguém que sofreu muito por tudo que aconteceu. E a gente sempre deseja um feliz ano novo, um ano melhor, um feliz ano novo. Acho que essa foi a frase que todo mundo falou, pelo menos em 1º de janeiro. Os puritanos, eles quando se cumprimentavam na virada do ano, eles não desejavam um feliz ano novo. Eles desejavam um ano novo abençoado. O que a gente deseja quando fala um feliz ano novo? A gente fala que você não tenha problemas, que nada de mal aconteça na sua vida, que tudo que você sofreu ano passado, você não sofra agora. E quando os puritanos falavam um ano novo abençoado, o que eles estavam falando é que não importa o problema que tiver na sua vida, não importa o que Deus colocar soberanamente para que você passe em submissão, em espírito ao Senhor, que o teu feliz ano novo, ele não seja um feliz ano novo externo, mas que ele seja um feliz ano novo interno, confiando em Cristo. Então que tenhamos um ano novo abençoado. No estudo passado, quando eu estive aqui no boletim, a gente estudou de Romanos 2, do versículo 1 até o versículo 16. E eu queria compartilhar com vocês, essa manhã, se Deus assim permitir, o restante do capítulo, dos versículos 17 até o 29. Não são todos os versículos que estão no boletim, então quem tiver a Bíblia e quiser abrir em Romanos 2, é basicamente onde a gente vai ficar, ainda que venha e vá, vai estar também aqui no telão para quem quiser acompanhar. Tá? Só para dar um pouquinho de contexto, Romanos, os 3 primeiros capítulos, na verdade os 2 capítulos e meio, né? Paulo condena absolutamente todo homem. Ele gasta uma energia muito grande para condenar todos. No primeiro capítulo ele se volta para aqueles que não adoram a Deus, aqueles que são os gentios, os pagãos, e os condena. No capítulo 2, no estudo passado, pelo menos a metade do capítulo, ele fala de uma forma genérica a moralidade. E algum judeu poderia se levantar e falar, não, ele está falando com os gentios ainda, porque existiam gentios morais e gentios amorais. Porém, a partir do versículo 17, que é o que nós vamos estudar hoje, Paulo vai deixar explícito o pecado que eles cometem e dizendo qual que era o problema dos judeus. Então, eu queria ler com vocês o texto base do boletim hoje, que é o versículo 23 do capítulo 2. Vamos ler? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Esse boletim ele foi feito no ano passado e foram feitos vários boletins ao mesmo tempo. Então ele vai ter alguns errinhos, quem tem a caneta só vai riscando. Conforme eu vou ler aqui, eles já está corrigido, tá? Mas antes eu gostaria de estar em oração junto com a comunidade. Pai, que o Senhor, por sua graça e misericórdia, possa abrir os nossos olhos para o entendimento da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja pregada hoje aqui, para que o Teu nome, o Teu Filho, sejam glorificados através da edificação da igreja nas nossas vidas, Pai. E que o Teu Evangelho seja pregado e que vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Amém. Os 3 primeiros capítulos de Romanos expõem completamente a depravação total do homem.
no capítulo 1, vemos que os irreligiosos estão condenados e são indesculpáveis perante o Senhor. No capítulo 2, vemos que os religiosos não têm do que se gloriar, pois estão na mesma situação daqueles que não receberam a lei de Deus de forma explícita. Então, como eu falei, no primeiro capítulo ele fala com os irreligiosos, aqueles que não adoravam a Deus, e no segundo capítulo com aqueles que diziam servir ao Senhor. E o que é essa lei de forma explícita que eu cito aqui? Lei de forma explícita é a lei que Deus deu através de Moisés. É a lei civil, é a lei cerimonial e a lei moral. Dessa lei que se encontra na Torá, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o centro dela são os 10 mandamentos. Então é uma lei que Deus escreveu e expôs à nação que ele escolheu. E o que seria então uma lei não explícita, essa lei pela qual os irreligiosos são condenados? No capítulo 1 ele vai falar que ele se manifestou através das coisas que foram criadas. Então, a lei da natureza, por exemplo, é uma das leis dessa não escritas. Outra é a que está no versículo 14 do capítulo 2, quando Paulo fala que quando a gente faz o que é certo, a gente serve de lei para nós mesmos, porque Deus colocou em nós o conhecimento dele, o conhecimento dessa lei moral. Deus gravou sua lei no coração de todos os homens, judeus e gentios. Sua moral, o certo, o errado, e o conhecimento de sua existência estão cravados no íntimo de todos os seres humanos, não há exceção. Não importa o quanto tentamos suprimir essa verdade, jamais fugiremos desse fato. Ninguém pode falar que Deus não existe ou alegar que não conhece, porque Deus mesmo já garantiu que colocou isso no nosso coração. O sol, ele está lá fora, estejamos nós aqui dentro ou não. Negue eu a existência do sol ou não. Quando a palavra fala que suprime, para recordar, é como você pegar uma bola de basquete e colocar embaixo da água. A gente suprime a verdade, a gente não quer reconhecer a existência de Deus ou a sua lei. E a gente fica segurando aquela bola de basquete embaixo da água. A partir do momento que a gente para de fazer essa força, para de suprimir, a verdade de Deus explode na nossa cara. Então, o que a gente faz, basicamente, a gente sai na rua de olhos fechados, negando a existência do sol. A gente recebe a vitamina, a gente recebe o calor, a gente não consegue viver se não existir o sol, e ainda assim a gente nega a existência dele. E eu não preciso que alguém fale para mim, abra o olho, existe um sol. Eu sinto o calor dele. O ser humano nega a existência de Deus e ele vai estar indesculpável perante Deus no dia do juízo, e alegar o não conhecimento não vai ser desculpa, mesmo que a pessoa seja ateia. Apesar de já estar falando com os judeus no capítulo 2, Paulo só vai se direcionar de forma explícita a eles no meio do capítulo. Alguém poderia argumentar que o capítulo 1 seria a condenação dos amorais, enquanto o capítulo 2 seria a condenação dos moralistas, excluindo os judeus desse destino fatal. Contudo, o apóstolo se utiliza de uma diatribe para falar com seu opositor imaginário a partir do versículo 17, um judeu hipócrita idealizado. Diatribe é um estilo literário muito comum antigamente, onde você, através de perguntas retóricas, conversa com um opositor imaginário. Você antecipa a oposição que alguém pode fazer a você e faz um monte de pergunta que não precisa de resposta. Perguntas cujas respostas são evidentes e claras. Vamos ler junto o texto do boletim. No boletim tem até o versículo 18, é o 17 e o 18 do capítulo 2, mas vamos ler numa tacada só até o 20. Tá? Vamos juntos. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua verdade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas,
instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e verdade. A intenção de Paulo ao falar com os judeus é mostrar-lhes que, apesar de terem recebido a lei, de nada importa conhecê-la ou cumpri-la pela metade. O judeu tinha na lei o seu motivo de descanso. Ele não se preocupava com a sua condenação. Isso para ele era algo inimaginável. Afinal, ele fazia parte do povo escolhido de Deus. Para o judeu, se Deus escolheu um povo, esse povo nunca seria condenado. Os judeus repousavam na lei porque ele se julgava estar acima dela. Aqueles que eram para ser os professores, os guias dos cegos, eles se viam como juízes não submissos à lei. Então, enquanto está condenando o gentil, está ok. Mas Paulo vira e fala para os judeus e mostra que eles, assim como os gentios, também estão condenados por essa própria lei que eles se apoiam. Deus não fez uma promessa quando escolheu o povo, ele não prometeu salvar aqueles que eram descendentes do sangue dos judeus. Ele não tem uma promessa de salvação incondicional para eles, simplesmente por descender da sua carne. Entretanto, a aliança que o Senhor fez com eles no Antigo Testamento não é como a nova aliança firmada no sangue de Jesus, na qual descansamos em plena segurança. Os judeus tinham o papel específico de serem os guias de todos os povos, levando a eles o conhecimento de Deus. Essa nova aliança firmada no sangue de Cristo, essa sim, essa a gente tem segurança e nessa a gente tem a garantia de salvação. Deus prometeu que ia colocar em nós o Espírito dele, Ezequiel 36, 27. Jesus falou que não ia perder nenhuma das ovelhas que foram dadas a ele, em João 6,39. E Deus prometeu que ia sustentar a nossa salvação até o fim, como diz em Filipenses 1,6 e em 2:12 e 13. Agora, não foi essa a aliança que Deus fez com a descendência de sangue de Israel. Esse povo escolhido, Israel escolhida, ela foi escolhida para levar o nome de Deus. É o que a gente leu nos versículos 19 e 20. Para ser guia, para servir de exemplo, para apresentar Deus para o mundo. Esse é o papel que o judeu representava. Na verdade, é o que ele deveria representar. Tudo o que lemos nos versículos de 17 a 20 são as características que o povo judeu deveria ter. Esse foi o motivo de Deus escolher um povo. O problema é que eles, deixando a humildade de lado, julgaram-se superiores, afastando outros povos. Judeus não se sentavam com pagãos, não comiam com eles, não os instruíam na lei do Senhor. Houve uma guerra chamada Guerra dos Macabeus, que ocorreu no período intertestamentário, entre o término do Antigo Testamento e o início do Novo, que os judeus, eles foram forçados a se helenizar. O que é isso? Eles foram forçados a adotar a cultura grega para si. E toda a cultura grega, inclusive a religião. Como defesa, um grupo de judeus se separou e se isolou. Eles são chamados os fariseus. Fariseu quer dizer separado. Então, eles, ao invés de levar a palavra de Deus para aqueles que estavam tentando helenizá-los, eles se isolaram, se tornaram arrogantes. Os mensageiros viraram os juízes. Deus era só deles. E aqueles que não eram de sua descendência já estavam condenados. Eu queria fazer uma reflexão com a gente aqui, nesse momento, porque a gente está num período, como todo mundo viveu um período desse na história, onde o mundo conspira contra o ungido do Senhor. A gente é bombardeado a todo tempo. A gente é forçado a se
helenizar, entre aspas, hoje. A cultura é enfiada goela abaixo. Existem até decretos hoje que são específicos para a igreja, como se houvesse algum tipo de vírus evangélico. E nós, como cristãos, nós não podemos ter a mesma atitude que os fariseus tiveram. Nós somos chamados para ser sal e luz no mundo. É revoltante ver tudo isso que acontece, é revoltante ver a conspiração contra o ungido do Senhor, contra Cristo, contra a sua igreja, claro que é. E é bom que a gente sinta essa revolta. É o amor que a gente tem por Cristo que faz isso. Ainda assim, nós não devemos nos isolar do mundo. Nós devemos ir para o mundo sem se contaminar, mas, entre aspas, contaminando o mundo, pregando o Evangelho. Porque se a gente se isola em grupos e não dialoga com os outros, nós somos exatamente como os fariseus, que hoje é tão fácil a gente condenar. No versículo 18, vemos que os judeus se gloriavam em Deus, mas não em conhecê-lo, como alerta o profeta Jeremias. Eles se gloriavam em conhecer a sua lei. O judeu conhecia a vontade de Deus expressa na lei, assim como as coisas excelentes que há nela. E isso para eles já era o motivo de glória. Não era o fato deles se relacionarem, não era o fato deles conhecerem Deus intimamente, mas era o fato deles serem o povo escolhido, deles possuírem a lei de Deus. O resultado de termos a lei sem Deus são obras mortas. Conhecemos a lei a ponto de ensinar a outros o que é certo e o que é errado, mas o nosso conhecimento é apenas teórico. Tornamo-nos hipócritas fazendo exatamente tudo aquilo que condenamos. A lei nunca salvou ninguém. Vamos ler Gálatas 3, 21 e 20, que vai dizer que a lei, ela não dá vida para nós. (21 e 22). 21. 3, 21 e 22. Isso, obrigado. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então a lei não é contrária a Deus, porém ela não dá vida. Se desse, a justiça viria dela. De onde vem a vida? Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa ela é concedida àqueles que creem. Os judeus tinham na lei a forma, o modelo de sabedoria e verdade. Eles julgavam pelo conhecimento que tinham e pela forma superficial como o apresentavam. Não era a vontade de seus corações, era apenas um julgamento vazio. Romanos 2, 21 e 22, vamos ler juntos. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dize que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Paulo aqui é direto e específico. Não é só que ele está chamando os judeus de hipócritas. Ele está nominando os pecados que eles cometiam. Ele vai falar, vocês não ensinam a vocês mesmos. Ensinam os outros, mas não ensinam a vocês. A lei não serve para vocês? Vocês estão acima dela? O judeu achava que não cumprir a lei não ia trazer condenação, não ia trazer alguma consequência para eles. Ele continua, não deve furtar, mas furtam. Furtar não é só o ato de furtar,
efetivamente, o furto pode acontecer de várias maneiras. Judeus cobravam juros abusivos, os judeus oprimiam órfãos e viúvas, os judeus escondiam dízimos e ofertas, os judeus não davam a Deus o que é de Deus. Isso é furtar. Se os 10 mandamentos são o centro da lei, no Sermão do Monte, Jesus ensina a gente como interpretar esses mandamentos. Jesus vai falar que não é o ato em si, apenas, mas o pensar, o desejar já é pecado. Paulo, sabendo disso, ele vira para os judeus e fala: vocês que sabem que não devem cometer adultério, mas cometem. Ainda que eles não fizessem, alguns deles, de maneira física e visível, ninguém escapa quando a gente é comparado ao que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, que ele vai dizer que não é o cometer, é simplesmente o pensar. Quem aqui jamais odiou o irmão? Quem jamais olhou para alguém de maneira impura? E Paulo continua e fala: vocês abominam os ídolos e lhes roubas os templos. É difícil saber a que Paulo se refere exatamente, porém nós temos algumas passagens no Antigo Testamento que vão falar isso. Mais especificamente tem duas. Uma em Isaías 52, 5, e a outra é em Ezequiel. Na verdade, esse é um pouco mais para frente. Quando Paulo fala que eles roubam os ídolos, o que ele está falando? Os judeus, eles roubavam, destruíam o templo dos ídolos pagãos. E abominavam isso. Porém, se o ídolo era feito de ouro, de prata, eles roubavam a riqueza daquele ídolo. O que Paulo está falando? Vocês odeiam os ídolos, mas não odeiam as riquezas? Então, quando vocês destroem o templo dos outros, quando vocês destroem o ídolo do outro, onde está seu coração? Seu coração está em Deus ou na riqueza? E pode alguém servir 2 senhores? Depois de expor de maneira detalhada alguns dos pecados dos judeus, Paulo toca no ponto central e vital para eles. A afirmação do versículo 23, que é o nosso versículo base, é tão ofensiva quanto precisa. Os judeus não adoravam a Deus. O ídolo e o Deus deles era a lei. Nela eles descansavam, confiavam e se apoiavam. Não porque a cumpriam, mas porque julgavam que tê-la era ter o poder de Deus, era ter o poder para a salvação. Vamos ler novamente o versículo 23. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Vocês se orgulham na lei, mas tudo que vocês fazem pelo seu proceder é desonrar aquele que te deu a lei. É muito fácil. O homem, pelo pecado, ele é como se fosse programado para desviar a glória de Deus. Os gentios, os pagãos, no capítulo 1, fizeram isso dando glória às criaturas, aquilo que foi criado. E o judeu agora é condenado da mesma forma que o gentio foi, porque ele tirou a glória de Deus e deu para a lei. Vamos ver Jeremias 9, 23, onde os judeus já haviam sido alertados para não se gloriar naquilo que eles ganham de Deus, seja lei, seja um talento, seja uma bênção, mas em conhecer o nosso Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Desviar a glória de Deus não foi o suficiente. Os judeus foram além. Ao não andarem conforme a lei, eles desonraram o seu Criador.
O que Paulo está dizendo é que os judeus se orgulhavam em ser o povo escolhido, mas desonravam a Deus com seu proceder. Os povos vizinhos, vendo como os judeus procediam, zombavam do nome do Deus a quem eles diziam servir e blasfemavam contra ele. Romanos 2, 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Na verdade, essa é a passagem que é difícil a gente saber do que se fala exatamente, mas pelo menos 2 passagens do Antigo Testamento, a gente vê algo semelhante em Isaías 52:5, e aqui a gente vai ler que é em Ezequiel 36:23. 36:23, Ezequiel, que vai dizer: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Os povos viam a diferença entre o viver dos judeus e o que eles pregavam. Os judeus eram para levar o nome de Deus para o mundo. E quando eles faziam isso, eles estavam desonrando. Os povos vizinhos olhavam para os judeus e falavam: isso é o reflexo do Deus de vocês? É esse o Deus que vocês dizem representar? Eu não preciso fazer muito esforço para a gente trazer para os dias de hoje e ver como a classe evangélica tem envergonhado o nome do Senhor. Deus fala que o nome dele é blasfemado entre os gentios por causa dos dele. Israel sofreu a punição por blasfemar. Israel foi para o exílio. Mas ainda assim, mesmo durante a punição, Israel não parou de blasfemar. O judeu não cumpriu o seu papel. Os judeus jogaram fora o privilégio dado por Deus. Sua raça não representava mais ser o povo escolhido, até mesmo porque jamais uma pessoa foi justificada com base na sua etnia. Mas, se o povo escolhido não é o descendente de sangue de Abraão, Isaque e Jacó, quem é então? Até esse ponto, Paulo estava condenando os judeus e apontando seus pecados. A partir de agora, ele vai falar com todas as letras quem que é o verdadeiro judeu. Vamos ler junto Romanos 25 e 26. Porque a circuncisão não tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? A comparação de circuncisão com incircuncisão é a comparação de judeus com não-judeus. O apóstolo diz que esse ritual, essa lei, não tem nenhum valor se eles não cumprirem todo o restante dela. A circuncisão não tem valor se todo o restante da lei não for cumprido. O judeu, no Oriente Médio, antigamente, até hoje, se bobear, eles são conhecidos por 3 principais características. A primeira é a circuncisão, a segunda é a dieta religiosa e a terceira é a guarda de dia santo, o sábado, mais precisamente. Então os judeus se orgulhavam nessas 3 características, são conhecidos por essas 3 características. A circuncisão é essa característica que eles levam na própria carne. Eles têm a cicatriz no próprio corpo. Eles têm orgulho no próprio corpo de serem considerados o povo escolhido. E Paulo fala que isso não tem valor nenhum se eles não cumprissem toda a lei. Por quê? Porque a circuncisão, ela é uma
das centenas de leis que foi dada por Moisés. A circuncisão, ela não é maior que os 10 mandamentos. Os judeus deram essa importância porque é como eles conseguiam se distinguir de forma fácil. Eles se separaram. Mas a palavra vai dizer para a gente que o que importa não é a circuncisão que se faz aos 8 dias de vida quando sequer tem consciência do que está fazendo. A palavra fala que a circuncisão que importa é a circuncisão do nosso coração. Tal afirmação não deveria ser surpresa para os judeus que já haviam sido instruídos nessa doutrina. Moisés já havia se queixado de que Israel tinha o coração incircunciso, em Levítico 26, 41. Uma acusação reforçada pelos profetas Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, e no capítulo 9, versículos 25 e 26, e Isaías, de forma indireta, no capítulo 51, versículo 7. Deus já havia alertado o seu povo a circuncidar o próprio coração. Paulo ofendeu os judeus aqui. Ele fala que não é nascer, mas é efetivamente o cumprir. Essa lei que eles se apoiavam e que se julgavam acima. Ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó não basta. Deus trabalha com os seus, seja dentro do povo escolhido ou fora dele. Os remanescentes são aqueles que têm a lei de Deus guardada no seu coração e a seguem. Isso quer dizer que existem judeus condenados e gentios salvos. Para Deus, ambos são iguais, tanto o gentio quanto o judeu. Seja qual for a vantagem que o judeu tem sobre os gentios, tema para um próximo estudo, essa vantagem não é manifesta na salvação. Vamos ler a sequência de Romanos, versículos 27 e 28 do capítulo 2. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Mais uma ofensa. Quem cumpre a lei julga aquele que não cumpre. Você imagina um judeu sendo julgado por um gentio. A circuncisão, ela não procede, a lei não procede da circuncisão. A circuncisão procede da lei. É mais importante que a gente a cumpra. Nós não somos julgados pelo nosso exterior, por uma marca que a gente tenha. Não é porque o judeu se circuncidou que ele é efetivamente judeu. Vamos ler o versículo 29 juntos. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A descendência não é suficiente para que uma pessoa seja judia. Tampouco é motivo para a exclusão de alguém da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Deus inclui todos os povos dentro de seu plano de salvação. Para Deus não há acepção de pessoas, conforme Romanos 2, 11. A circuncisão a circuncisão do coração é obra do Espírito em nós. Não é uma questão de nacionalidade. Deus realiza sua obra no nosso íntimo. É a troca de coração que vai gerar boas obras. Paulo mostra que essa mudança interna não vem da letra, lei, mas do Espírito, Deus. Ou seja, não é cumprir uma série de regras que nos fará agradáveis a Ele. Somos agradáveis a Deus única e exclusivamente em Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 3, de 4 a 6. É Deus que faz a obra em nós. Se é Deus que faz a obra em nós, não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não porque por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos habita para nos habilitar. A aliança que Deus faz, a nova aliança, é pela troca do coração. E é uma aliança que não é a lei que dá a vida. Paulo está falando, a letra mata, o Espírito vivifica. A gente pode levar isso como, não adianta estudar. Você tem que receber a bênção do Espírito. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando não se apoia na lei para a tua salvação. Se apoia em Cristo para a tua salvação. Tanto que depois de escrever isso, em 2 Coríntios, Paulo vai citar muitas e muitas doutrinas lindas e importantes. A gente precisa estudar as palavras, as doutrinas. Mas a gente precisa fazer isso com a motivação correta, com o foco correto. Se a gente não buscar a palavra, buscando a Cristo, buscando a revelação do Espírito, nós estamos fazendo de maneira errada. Jesus fala isso. Em João 5:39. Ele vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Se a gente vai para as Escrituras sem a revelação de quem Cristo é, a gente incorre no mesmo erro dos judeus. A gente pega a lei e se apoia única e exclusivamente nela. A gente não viu aqui Paulo dando nenhuma base para a gente entender que os judeus seriam julgados de forma diferente por causa da sua nacionalidade. O judeu, ele vai ser julgado individualmente por aquilo que ele cometeu. E ele vai ser condenado se ele não seguir a lei. Quando estudamos os 2 primeiros capítulos e meio de Romanos, podemos ficar com a impressão de que Paulo dá a entender que quem cumpre toda a lei será salvo, ou que o cumprimento da lei salva. Mas não é isso que ele está dizendo. Paulo está falando da base nua e crua do julgamento de Deus, não da salvação. O julgamento de Deus será de acordo com as nossas obras. Deus odeia tanto o pecado que por uma única transgressão, uma pessoa será lançada para fora de sua presença por toda a eternidade. Quem poderá ficar face a face com ele, apresentar tudo o que fez e confiar que não será condenado? Quem que pode garantir que nunca quebrou uma lei de Deus, se apresentar diante dele, com base na nossa justiça própria, e falar, não, eu me garanto. A gente vive hoje num mundo que é pós-moderno, um mundo onde tudo é relativo, até a verdade é relativa. Cada um tem a sua própria verdade. Com isso, cada um de nós aqui, nós temos a nossa própria lei. Eu pego o conhecimento que Deus me deu dele, eu pego a minha nacionalidade, a cultura que me influenciou, as coisas que eu gosto, pego o meu pecado, corrompo tudo isso, misturo e crio a minha própria lei. Assim como cada um aqui. Pessoas que tiveram a mesma criação, pessoas que têm o mesmo gosto, a lei delas vai ser parecida, mas ainda assim não vai ser igual. Cada um aqui criou a sua própria lei moral. E eu faço a pergunta, quem é mais capaz de cumprir a lei que você criou? Quem é mais capaz de cumprir a lei que eu criei? Se eu criei, eu sou a pessoa mais habilitada, porque essa lei está de acordo com tudo que eu gosto. Então eu criei a minha lei e a sigo. Você cria a sua e a segue. O problema é que você não consegue cumprir nem a própria lei que você criou. Você cria uma lei e você age de forma que às vezes você olha e fala assim, nossa,
Nem eu aprovo isso. Se você não consegue seguir a sua lei corrompida, se eu não consigo nem fazer as coisas que eu aprovo, mesmo no meu pecado, como que nós vamos nos apresentar diante de um Deus santo e justo e nos apresentar diante da lei dele e confiar que o que a gente faz vai salvar a gente? Como que eu posso confiar que eu não vou ser condenado se ele fala que uma única falta é passível de condenação eterna? As Escrituras são muito claras ao demonstrar nossa total depravação e absoluta condenação. Até agora, isso seguirá até metade do capítulo 3. Tudo o que está sendo dito é muito duro, mas Paulo precisa mostrar às pessoas a real condição delas. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso. Aquele Espírito Santo que Jesus chamou de Consolador. Esse Espírito Consolador faz Paulo gastar a energia de 3 capítulos condenando todo mundo. A gente precisa analisar com seriedade isso. A gente precisa analisar com seriedade a nós mesmos. O pecado precisa ser levado a sério. Isso para que a gente perca a esperança em nós mesmos de conseguir qualquer coisa. Se a base do julgamento são nossas obras, a base de nossa salvação é Jesus Cristo. Mas por que Deus salvaria um povo que não faz nada além de blasfemar o seu nome? Vamos colocar um pouco de perspectiva aqui. Por que Deus vai salvar um povo que não para de blasfemar Ele? Será que é pouca coisa essa salvação que Ele fez? O que Ele fez? Deus falou, uma única transgressão é a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. A sentença foi dada. Acabou. Você precisa pagar esse preço. Não são obras. O preço que você precisa pagar é a morte. A gente não pode pagar esse preço. A gente não tem condição de pagar esse preço. Jesus veio para pagar esse preço. O judeu, ele se via como dono da lei e como juiz dos outros. Deus, quem deu efetivamente a lei, ele se faz homem para cumprir até a última vírgula da lei. Aquele que nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado em nosso lugar. Porque quando ele foi levantado naquela cruz, ele nos atraiu juntamente com o nosso pecado. Então ele se fez pecado porque o meu pecado estava lá. E uma vez que ele está com o meu pecado nele, a sentença para ele é a morte. Deus paga esse preço em Cristo. Cristo paga esse preço. Deus derrama a sua ira, até a última gota da sua ira, da condenação do nosso pecado, em Cristo. E foi até a última gota, porque satisfez completamente a justiça de Deus. O preço que eu tinha que ter pago, foi pago em Cristo. Ele bebendo o cálice da ira de Deus. Foi satisfatório, porque ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Para que juntamente com ele, eu também ressuscitasse e vivesse uma nova vida. Não a vida que eu vivia. Porque eu não fiz por merecer essa salvação. Aí eu volto para a pergunta. Por que Deus faz isso, essa obra tão grande, por pecadores tão grandes que não merecem essa salvação? A gente tem a tendência de se apegar ao amor. Ele faz isso porque ele nos ama. Sim, evidente, ele nos ama a ponto de dar o próprio filho, isso é fato. Mas o que as Escrituras falam sobre a motivação dele? Vamos ler no versículo 22 de Ezequiel 36.
Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Não é que Deus não nos ame. Contudo, a sua motivação para nos amar e nos salvar não está em nós, mas na sua santidade. Deus nos ama porque Ele é amor, não porque somos merecedores. Deus nos salvou porque Ele, por seu caráter e decisão soberana, quis demonstrar sua graça e misericórdia para o louvor e glória do seu santo nome. Tal afirmação é grandiosa demais para compreendermos. Dá-nos uma segurança absurda. Se a motivação de Deus em nos amar e nos salvar não está em nós, mas nele, significa que podemos descansar no que Cristo fez por nós na cruz como sendo eterno, pois em Deus não há variação, nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Quando a gente escuta que não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para nos salvar, a gente pode ter duas reações um pouco mais enérgicas. A primeira é ficar ofendido. Como que eu não posso fazer nada para me salvar? Eu confio na minha justiça, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa correta. Eu não quero entregar a Deus a minha salvação. O meu destino está na minha mão. Eu quero ter o controle. Essa é uma reação. A outra é: eu já perdi o controle faz tanto tempo. Graças a Deus que não depende de mim. Porque eu nunca ia conseguir. A gente pode se sentir ofendido ou aliviado. Agora, se a gente sabe o tamanho do pecado que a gente comete diariamente, se a gente sabe a gravidade desse pecado e o que isso significa para Deus, a gente vai ficar aliviado. Porque se nada em mim motiva Deus a me salvar, por outro lado, a obra que Cristo fez foi tão grande, plena e satisfatória que nada do que eu tenha feito impede que eu seja salvo. E uma vez que eu for salvo, nada do que eu faça me tira essa salvação. Por mais ofensivo que seja aos meritocratas, não existe pecado grande demais que não possa ser perdoado. Se a base de nossa salvação é externa, nada do que fazemos pode nos salvar e nada do que tenhamos feito é maior que a redenção que há em Cristo Jesus. O sangue de Cristo derramado na cruz é tão precioso que tem poder para pagar o preço de todo e qualquer pecado que tenha sido cometido por nós. Sua redenção na ressurreição é tão perfeita, nos fazendo novas criaturas, a ponto de hoje, apesar de imperfeito, odiarmos o pecado que tanto amávamos. Alguém pode dizer: você não pode falar isso. Você não pode falar que não importa o que a pessoa faça. Precisa colocar limite. Não vai ter limite. A pessoa está salva, então ela pode pegar um caminhão de criancinha e jogar a ribanceira abaixo que não acontece nada, não perde salvação. Você não pode. Precisa colocar algum limite. Deus, quando salva alguém, Ele não salva para manter você do jeito que você está. Ele te pega do jeito que você está. Mas Ele não te deixa assim. Ele coloca o seu Espírito em nós. Ele faz da gente nova criatura. Ele pega a nossa vontade e muda completamente. Troca o coração. A gente passa a amar a lei de Deus que a gente tanto odiava, essa lei que tanto oprimia. Agora é o motivo da nossa maior alegria. E aquele pecado que a gente amava,
a gente passa a odiar, passa a ter nojo. A gente não consegue olhar para trás e lembrar das coisas que a gente fazia. Então não é que é importante falar, não importa o que você faça. É vital que se fale, não importa o que você faça. A sua salvação, ela é imerecida. Você não merece tamanho presente. Não devemos, como cristãos, ter a mesma atitude de superioridade dos judeus, esquecendo que a misericórdia de Deus deve nos fazer humildes e gratos. Não fomos salvos porque merecemos, fomos salvos pela graça. E eu digo mais, nós também não fomos salvos porque somos melhores. Porque às vezes você pode pensar assim, eu não mereço, mas eu sou melhor do que aquele lá. Então Deus me escolheu, tudo bem, não mereço, mas eu não sou como aquele. Não. Você não foi salvo porque você é melhor do que a pessoa que está do seu lado. Você foi salvo pela graça. Pai, que o Teu Espírito revele em nós essa obra gigantesca, que a gente possa cada dia conhecer um pouco mais sobre tão grande salvação que foi ofertada a nós, Pai. Para que a gente dedique a nossa vida a Ti conhecer, que a gente se glorie em Ti conhecer, meu Pai. E que a gente possa, pela nossa vida, glorificar e não blasfemar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.